Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao segundo de uma série de 4 vídeos sobre aquíferos e águas subterrâneas. O conteúdo destes vídeos foi produzido por especialistas em hidrogeologia, que fazem parte do Proaquíferos. Neste vídeo, explicaremos o que acontece com os aquíferos que existem no subsolo das áreas urbanas. Vamos abordar temas e boas práticas de interesse a todos os usuários de poços e especialmente aos técnicos municipais que trabalham diretamente com abastecimento de água e saneamento. Nas cidades, a água de poços, ou seja, a água subterrânea, é usada nas indústrias, hospitais, clubes, condomínios, postos de combustíveis, entre muitas outras coisas. Todos esses são grandes consumidores de água que utilizam poços para se abastecer. Dessa forma, reduzem as suas contas de água. Além dos usuários privados, muitas cidades usam poços para abastecimento público. O resultado é que muita água subterrânea é extraída dos aquíferos nas áreas urbanas. No entanto, nós que somos da área de hidrogeologia, sabemos que existe uma grande carência de conhecimento sobre quanta água tem nos aquíferos em cada município e quanta ainda pode ser extraída. Além da quantidade, a gente precisa pensar nas medidas necessárias para a proteção da qualidade. E por que isso? Nas cidades há muitas atividades que lidam com substâncias tóxicas. Se elas forem mal manejadas, podem acabar chegando no subsolo e mais tarde podem chegar nos aquíferos. Estamos falando de risco de saúde à população. Diante desse cenário, onde a extração intensa de água do subsolo e ao mesmo tempo existem atividades que podem contaminá-lo, algumas perguntas chaves precisam ser feitas. Será que a extração de água está acontecendo de forma sustentável? Quais são as boas práticas para garantir a sustentabilidade da extração? Quais são as boas práticas para a proteção da qualidade da água subterrânea? Ou seja, é possível assegurar que exista a quantidade necessária de água subterrânea potável no futuro? As respostas a essas perguntas só podem ser dadas com base nos conhecimentos da hidrogeologia. Para começar, eu vou te contar uma pequena história. Era uma vez uma cidade pequena que foi crescendo e crescendo. No início, quando ainda não existiam poços, o nível d'água do aquífero era assim. A cidade, então, cresceu um pouco. Alguns poços foram perfurados e uma transformação começa a acontecer no subsolo. Isso que você vê sob a cidade são cones de rebaixamento que se formam devido ao bombeamento de água dos poços. Cone de rebaixamento? O que é isso? Pense no nível d'água do aquífero. Quando um poço começa a retirar água do aquífero, o nível d'água ao redor do poço vai abaixando e fica na forma de uma casquinha de sorvete ou funil. Por isso, se eu perfurar um novo poço perto desse poço mais antigo, dentro da área do funil, em vez de eu encontrar água na profundidade original, o nível d'água desse poço novo vai estar mais embaixo, por causa do cone de rebaixamento causado pelo poço mais antigo. Voltemos para a cidade que está crescendo. Depois de algumas décadas, existem muitos poços próximos. Digamos que a distância entre eles varia entre 50 e 500 metros. Os cones desses poços somados levam a rebaixamentos maiores. É isso que acontece. Quanto maior a densidade de poços, maior é o rebaixamento do nível d'água do aquífero. Vamos ver o que o Matheus Simonato, hidrogeólogo e pesquisador do CEPAS USP, diz sobre essa situação. Matheus, quais são as implicações desses rebaixamentos? Primeiramente, acho importante ressaltar que o rebaixamento é inerente ao bombeamento do poço. Todo poço que tiver sua bomba acionada, vai ocorrer o rebaixamento do nível de água no momento em que ele estiver em operação.
O problema não é esse rebaixamento, que essa é uma condição que vai acontecer de qualquer forma. O problema é o uso intensivo de água subterrânea, uma concentração elevada de poços com uso intensivo de água subterrânea e o rebaixamento contínuo, não só do nível do poço, mas do nível do aquífero. Essa é uma condição indesejável, que traz uma série de consequências, né? Essas consequências são a perda de poços mais rasos, a necessidade de aprofundamento de poços, então traz um custo adicional para a perfuração de poços mais profundos, e aí muitas vezes tendo que aprofundar 100, 150 metros, um poço que já existia. Então essa é uma questão que gera um impacto econômico, porque uma vez que o nível de água estará mais profundo, vai precisar de mais energia para retirar aquela mesma quantidade de água, e no limite, né, na pior condição, é realmente esse nível ir baixando e perder a capacidade do aquífero ter a disponibilidade de água, né? Perder a capacidade desse aquífero produzir água. E os rebaixamentos afetam o aquífero como um todo? Ou seja, o aquífero ficará mais profundo em toda a sua extensão? Não. Os aquíferos se comportam diferentemente dos rios. Os rios, quando acontece uma extração intensa, ele pode secar e ao secar ele vai afetar as cidades rio abaixo. Os aquíferos são bem diferentes, eles têm grandes extensões laterais, então o uso intensivo e o rebaixamento ocorre onde há uma grande concentração de poços. De modo geral, isso acontece em centros urbanos, nas cidades, em regiões metropolitanas, onde há cidades conurbadas. Esse rebaixamento que afeta uma cidade não afetará uma cidade que estiver distante. Apesar disso, que é uma boa notícia, né, os aquíferos não terem um rebaixamento em toda a sua extensão, apesar dessa boa notícia, os rebaixamentos não podem ser desprezados. Por quê? Essa situação de rebaixamento, ela implica em um uso intensivo, traz consequências econômicas e, no limite, pode, inclusive, perder a capacidade, a disponibilidade hídrica desse aquífero, afetando o abastecimento que esses poços proporcionam para a cidade. A gente sabe que a água da chuva, quando infiltra no subsolo, recarrega os aquíferos. Essa reposição de água é chamada de recarga, mas se os poços extraírem mais do que é reposto na recarga, o rebaixamento vai aumentar cada vez mais e a água subterrânea pode acabar justamente nos locais onde ela é mais necessária. Então, quais são as boas práticas que devem ser adotadas para que a extração seja sustentável, ou seja, para que os poços continuem produzindo água por décadas? Mateus, o que você tem a falar sobre isso para casos que vão desde o abastecimento municipal até usuários privados? Bom, todo o uso da água subterrânea acontece por meio de um poço. O projeto, a construção e a perfuração de um poço deve acontecer com o acompanhamento de um profissional habilitado, que é um geólogo ou um engenheiro de minas, e deve ser executado por empresas devidamente registradas no CREA. Também existem normas técnicas que descrevem as características de projeto e construção do poço. Além disso, depois do poço pronto e durante a sua operação, deve haver o monitoramento desse poço. Deve-se monitorar o nível da água com uma certa frequência, melhor ainda se utilizar aí um monitoramento contínuo por meio de telemetria, que vai garantir que esse poço está operando em condições adequadas. Para as empresas municipais, concessionárias de abastecimento de água dos municípios, deve haver também o conhecimento sobre a geologia e a hidrogeologia local. Esse conhecimento vai trazer previsibilidade no uso dessa água subterrânea, na ampliação das captações que esse município precisará para atender às futuras demandas, garantindo segurança hídrica e sustentabilidade no uso da água subterrânea nesses locais. A gente falou isso para as concessionárias de abastecimento público, mas os grandes usuários de água, grandes indústrias, empresas que fazem um uso significativo da água subterrânea, também devem se preocupar com esse monitoramento e ter certeza de que estejam utilizando a água subterrânea de uma forma sustentável. O que falamos até agora diz respeito à quantidade de água, ou seja, quanto o poço num dado aquífero pode dar de água e como manter a sustentabilidade da extração. Mas a gente quer que essa água seja potável, certo?
Senão, a saúde das pessoas pode ficar em risco. Bem, então surge a pergunta: em que medida a água subterrânea nas áreas urbanas é potável? O professor Ricardo é um especialista no assunto. Ricardo, em áreas urbanas, quais são as maiores preocupações com relação à qualidade da água subterrânea? Bom, naturalmente, as águas subterrâneas têm excelente qualidade. Um dos grandes exemplos disso são as águas minerais, que todas as águas minerais são águas subterrâneas. É claro que várias atividades humanas elas podem gerar fontes de contaminação que podem degradar as águas subterrâneas. Existem regiões mais vulneráveis e regiões menos vulneráveis para isso. Isso vai depender muito do tipo de rocha, do tipo de solo e também do tipo de contaminante, né? Então, por exemplo, um dos contaminantes muito comuns em áreas urbanas são os nitratos, os metais pesados e, sobretudo em áreas industriais, os solventes organoclorados. Professor, então podemos afirmar que o manejo adequado dos contaminantes é suficiente para evitar a contaminação da água subterrânea? Uma forma de prevenir ou reduzir os riscos da contaminação das águas subterrâneas é o bom manejo das atividades que podem gerar essas fontes de contaminação. Normalmente, indústrias ou atividades ou aterros que manejam muito bem os seus produtos, ou organizam, estocam muito bem esses produtos, causam menos contaminação às águas subterrâneas. Por mais que as empresas elas manuseiem muito bem, estoquem e gerenciem esses produtos que são considerados perigosos às águas subterrâneas, é claro que sempre existe o risco a acidentes. Então, o melhor manejo realmente é evitar que em algumas áreas mais vulneráveis do aquífero esses produtos não sejam manuseados. Mateus, existem muitas áreas contaminadas? Os aquíferos sobre as cidades estão perdidos? De que tamanho são as áreas contaminadas? Existe um número significativo de áreas contaminadas que são fiscalizadas e acompanhadas pelo órgão gestor ambiental, a CETESB. Existem dois tipos diferentes de contaminação. Existe a contaminação por fontes pontuais, que estão associadas às atividades potencialmente contaminadoras. Existem as fontes de contaminação difusas, que estão associadas a vazamentos de rede de esgoto, utilização de fossa para saneamento básico, ou mesmo nas áreas rurais, o uso de agroquímicos, agrotóxicos e fertilizantes. Existem algumas cidades do interior de São Paulo, sobre o aquífero Bauru, que estão com grandes volumes desse aquífero impactado por nitrato proveniente do vazamento de esgotos e utilização de fossas. Já as áreas contaminadas por fontes pontuais, essas não têm capacidade de contaminar grandes extensões de aquífero, pelo menos na sua grande maioria. A impressão de que todo um aquífero embaixo de uma cidade está contaminado é uma ideia equivocada. As áreas contaminadas, elas contaminam um volume finito, um volume definido de aquífero que deve ser reconhecido. Mesmo numa cidade muito grande, em regiões metropolitanas e com muitas áreas potencialmente contaminadas, há volumes significativos de aquíferos não contaminados que podem ser usados para o abastecimento público. E aquelas partes que estão contaminadas devem ter o seu gerenciamento, que é acompanhado, fiscalizado e regrado por meio da legislação de áreas contaminadas e fiscalizado pelo órgão ambiental, no caso do Estado de São Paulo, a CETESB. A partir desse reconhecimento, essas áreas e esses volumes de aquífero devem ser remediados para que voltem a fazer a sua função de fornecimento de água, que é um papel que os aquíferos possuem, porque tem boa qualidade natural. E Mateus, quais dicas você dá para aqueles que governam as cidades, de modo a proteger a saúde pública com relação a essas contaminações? Primeiramente, falar da proteção sanitária do poço, que é um aspecto que nós temos que cuidar na construção do poço. Para isso deve-se seguir normas técnicas, fazer a construção de forma adequada, com um profissional habilitado e fazer a proteção sanitária desse poço, tanto na sua superfície, por meio da laje de proteção sanitária, quanto na sua construção ter um isolamento das partes mais superiores do aquífero por meio da cimentação. Os estudos hidrogeológicos podem e devem subsidiar o planejamento urbano com base em proteger áreas de recarga, em proteger
perímetros de proteção de poços, ou seja, fazer uma ocupação do solo compatível em garantir a qualidade da água subterrânea que tem nos aquíferos dessa cidade. Então é muito importante esses elementos andarem em conjunto e os administradores municipais reconhecerem os aspectos hidrogeológicos para definir os eixos de expansão urbana, que tipos de atividades deverão ser localizadas em cada região, em cada tipo de aquífero. A perda do recurso hídrico subterrâneo por contaminação, ainda que local, representam enormes impactos financeiros a toda a sociedade. Por isso, é melhor prevenir do que remediar. A implementação dessas boas práticas para controle da qualidade da água subterrânea e proteção dos aquíferos é muito importante para garantir essa enorme oferta de disponibilidade hídrica subterrânea para os usos atuais e para as gerações futuras. Eu vou resumir para vocês as boas práticas para a sustentabilidade. Siga as normas de construção de poços. Contrate um profissional qualificado e uma empresa de perfuração com registro no CREA. Organize e guarde todas as informações dos poços. Esses dados são essenciais para conhecer os aquíferos e para planejar a perfuração de novos poços. Faça monitoramento e saiba se está havendo rebaixamento inesperado do nível d'água no poço. É preciso favorecer a recarga, que se dá pela infiltração da água da chuva. Podemos manejar o solo de modo que aconteça mais infiltração, mais recarga e menos escoamento superficial. Os municípios que lidam com abastecimento para consumo humano, que planejam a ocupação do terreno, junto com os gestores dos recursos hídricos, devem cada vez mais aplicar as boas práticas para a sustentabilidade e as boas práticas para a proteção da qualidade. Neste vídeo, passamos de forma breve por vários temas. Para saber mais, existem documentos disponíveis para consulta. Dentre eles, você está convidado a assistir mais 3 vídeos. No vídeo 1, são apresentados 7 fatos sobre os aquíferos e explica-se por que eles já fazem parte da sua vida. No vídeo 3, mostram-se os passos de construção de poços e de análise da água, garantindo a proteção da sua saúde. No vídeo 4, vamos ver quem toma decisões sobre o uso e proteção dos recursos hídricos em um sistema totalmente democrático, no qual você também pode fazer parte. Até breve!